Olha, quando até na pesquisa da Quest, que é o Instituto da Globo News, a maioria do país é a favor da anistia, é sinal que a coisa está séria. Mas ainda mais impressionante é quando a maioria dos próprios condenados e presos e perseguidos do 8 de janeiro consideram que uma anistia light, uma redução de penas é nocivo. Aí nós sabemos que a situação da oposição, no caso agora do bolsonarismo, é uma boa posição. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a importância da anistia. E ontem eu disse isso e hoje que hoje seria um dia muito importante, porque tudo indica que ontem os líderes partidários conseguiram aprovar uma PEC das prerrogativas, que a Globo News está chamando de PEC da blindagem, o que é maravilhoso, porque se a Globo News não gosta de algo, automaticamente a gente deve ver esse algo com bons olhos, né? O quanto que a Globo News está irritada com algo ou alguém é, talvez, não um indicador suficiente, mas um ótimo indicador do quanto essa coisa é importante. E ontem, a Câmara dos Deputados aprovou, no primeiro turno, uma emenda constitucional que reduziria a capacidade de ação do Supremo Tribunal Federal junto aos deputados. E há uma discussão, eu vi o Kim Catacoquinho lá dizendo que era um absurdo ser voto secreto ou não ser voto secreto, não vou entrar nisso. E é claro que isso vai dar cagada, é claro que vão ter casos de corrupção na Câmara dos Deputados, é claro que isso aumenta o quanto que os deputados se sentem à vontade para fazerem as sacanagens que eles fazem. Mas entendo, na vida não há soluções, apenas escolhas. Não há a frase original que é do Thomas Sowell, economista americano espetacular, talvez um dos grandes economistas dos nossos tempos, está vivo ainda, na vida não existem escolhas, só existem trade-offs. Trade-offs é quando você troca uma coisa por outra. E um trade-off, que é o trade-off mais clássico que existe, é o trade-off entre segurança e liberdade. Então, toda vez que você aumenta a liberdade, você reduz a segurança. Isso vale também para o caso da Câmara dos Deputados. Se os deputados têm mais liberdade para a ação, o poder policial tem menos capacidade de persegui-lo. Qual o problema que nós vivemos hoje? O problema que nós vivemos hoje é de um superpoder, na verdade, uma juristocracia, por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que lidar com esse problema através de um trade-off, através de uma escolha, que é reduzindo a capacidade do Supremo Tribunal Federal de agir junto aos deputados. Vai dar merda? Vai dar merda. Nós vamos ter uns problemas de corrupção graves daqui a um tempo. Mas, como diria o Homer Simpson, esse é um problema do Homer do futuro. Esse não é um problema nosso nesse momento. Nesse momento nós estamos lidando com a sobrevivência, que é a questão da juristocracia, que é o grande problema que nós temos no Brasil. E tudo indica que hoje talvez tenha o segundo turno dessa votação, a votação foi bastante ampla, margem 360 votos contra 130, uma coisa assim, mas hoje nós teremos, tudo indica, a reunião para votação da urgência no projeto de lei da anistia, e também uma discussão de qual será o texto base a ser pautado. E o trabalho que foi feito aqui, ele tem que ser comendado, né? Eu disse isso, por conta do trabalho árduo de muita gente, hoje, segundo o placar que nós temos, aliás, só esse placar aí que o deputado Gustavo Gaia coloca no ar já é uma coisa espetacular por si só, nós temos 263 deputados favoráveis à anistia e 132 contrários, com 118 com a posição indefinida sobre a anistia. Isso, por sinal, já é voto suficiente para aprovar o PL. E o apoio está crescendo. Desde o momento em que nós começamos a preparar essa pauta do programa hoje, a gente prepara a pauta cedo, começamos a preparar a pauta às 8 horas da manhã. Desde então, mais de 4 deputados saíram do indefinido para o a favor. E isso reflete a sua atuação que está em casa. Se as pessoas mudam a posição, porque você que está em casa vai lá e enche o saco dos deputados e fala, pô, qual é a sua posição? Pô, tô vendo aqui que você está indefinido, por que está indefinido? E às vezes dá a impressão de que os caras não estão nem aí pra gente. Isso não é verdade, os caras estão aí para você. E eu diria que nós temos, se nós tivermos a parcela do país que quer a anistia agindo nessa direção, nós vamos vencer.
Porque, vejam, até mesmo na pesquisa Quest, e eu sempre falo aqui, a Quest é o instituto de pesquisas preferido, contratado pela Globo, tá? É pior do que o Datafolha. Os dados da Quest dão que a maioria da população é favorável à anistia. Aliás, antes da gente entrar nesses dados sobre a pesquisa Quest, eu quero fazer aqui um parênteses, porque o próprio levantamento da Quest, o Instituto da Globo, mostrou que sem a Globo, o PT não é capaz de sobreviver. Para comigo para analisar isso aqui. Vejam só. 55%. Bota na tela inteira, Bruno. Pode tirar minha cara. Para facilitar a visualização das pessoas. Isso aí. 55% dos eleitores que se identificaram como lulistas se informam por onde? Adivinhem vocês? Pela televisão. Enquanto para os esquerdistas que não se declaram como lulistas, esse número é de 40%. Quando você vai para a direita, bolsonarista ou não, a coisa muda muito. 47% das pessoas que assim se definem se informam não pela televisão, mas pelas redes sociais. Então vejam que loucura, olhem o gráfico na sua tela. O rosinha é a televisão, tá? Vejam o quão descolado está a televisão na posição dos lulistas, 55%, para a posição dos bolsonaristas, 27%. Significa aqui que mais da metade dos eleitores do Lula, da turma que apoia o Lula, assiste televisão. Enquanto praticamente só 1/4 das pessoas que apoiam o Bolsonaro se informam pelas redes sociais. Isso explica muito. Perdão, 1/4 pela TV. E volta para a tela, perdão. 1/4 se informa pela TV, volta aí pra gente, Bruno. 1/4 pela TV, enquanto metade pelas redes sociais. Metade. Então é quase que invertido. Enquanto que no Lula, os lulistas, 25% pelas redes sociais e 55% pela TV, com os bolsonaristas é quase que o inverso. 47% pelas redes sociais e 27% pela TV. Vejam que loucura. Isso explica muito sobre por que o PT quer regulamentar as redes sociais, mas ao mesmo tempo em que defende a censura, quer que a Globo passe 24 horas por dia mentindo. Meus amigos, o que esses dados da Quest estão mostrando é que sem a Globo não haveria Lula. Ou se a televisão fosse menos dominada pela esquerda, haveria uma diminuição gigantesca da votação do Lula. Mas passando para o tópico principal, que era o que a gente estava falando aqui, segundo o último levantamento deles, realizado entre os dias 12 e 14 de setembro, 46% da população apoia a anistia, sendo 36% apoiando a anistia ampla, geral e restrita, e 10% a favor de uma anistia só para os manifestantes do 8 de janeiro. E 41% dos brasileiros são contra. E eu repito, isso é o instituto preferido da Globo. Eu não tenho a menor dúvida que no mundo real esses números são ainda maiores. E eu digo, isso tudo com a defesa pífia junto à opinião pública do presidente Bolsonaro, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto nas declarações e por aí vai. Já falamos bastante sobre isso. E eu digo, imaginem como estariam esses números se o advogado do presidente Bolsonaro, por exemplo, tivesse o dia inteiro em programas de televisão denunciando a farsa que foi o golpe da Disney. Por onde anda o advogado do presidente Bolsonaro? Não sabemos. Né? Ainda viu o Paulo Bueno, um deles, dando entrevista no Brasil Paralelo, parece ontem. Mas o Dr. Celso Villade está desaparecido. Enquanto o mundo inteiro fala sobre isso, por onde anda? Né? O presidente Bolsonaro não pode falar, está preso. Mas e os advogados? E aí você entra naquela discussão, né? O Eduardo Bolsonaro falou que era contra a anistia light, que é apoiada apenas por 10% das pessoas. 10% das pessoas. Eduardo Bolsonaro. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, vocês estão se dizendo contra a anistia light. Ora, diminutos 10% da população apoiam a anistia light.
10%, 1 em cada 10 brasileiros apoiam essa porcaria. Essa porcaria que o Centrão está dizendo que fez um acordo com o Gumota para apoiar a anistia lá. Essa é a posição mais impopular do Brasil, é essa. 10% das pessoas apoiam essa porcaria. É tão impopular que até mesmo as próprias vítimas do 8 de janeiro, segundo uma pesquisa da Associação das Vítimas e Familiares do 8 de janeiro, das FAV, faz um trabalho absolutamente espetacular. Um abraço aí para eles, para doutor Ezequiel, doutora Gabriela, Carolina, enfim, todos eles. Eles foram ver o que os presos políticos do 8 de janeiro achavam sobre essa tal dessa anistia light. E aí você imagina, ora, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro não querem saber da anistia light porque eles não estão nem aí para os presos do 8 de janeiro. Ora, segundo a pesquisa da ASFAV, nem mesmo as vítimas do 8 de janeiro querem essa anistia. Muito pelo contrário. Nessa pesquisa, realizada com as vítimas, 81% das vítimas do 8 de janeiro responderam ser contra uma anistia light que traria só redução de penas. 4%, só 4% de fato apoiam essa proposta. Já sobre a anistia ampla, geral e restrita, 96,7% das vítimas do 8 de janeiro se mostraram favoráveis. Só 3,3% se manifestaram de forma contrária. Quando foram perguntados se concordavam ou não com uma proposta de anistia que não perdoasse todos os crimes, mas permitisse que quem está preso fosse solto e quem está refugiado pudesse retornar, 68,3% responderam que não concordam. 2/3. Por fim, perguntaram a eles se, caso a inclusão do pseudo-juiz Alexandre de Moraes fosse requisito necessário para a anistia, eles seriam ou não favoráveis. 75% responderam que sim e 25% responderam que não. E o que esses dados mostram é algo muito claro. A anistia light não tem apoio de ninguém. Tem apoio de quem? Tem apoio do Centrão e tem apoio da Globo News. Mas não tem apoio popular nem entre as vítimas. Nem entre as vítimas. E se o Centrão está combinando um troço com a Globo, podem ter certeza que esse troço não é para o nosso bem. O que me traz de volta ao assunto de que essa batalha está sendo travada hoje e é a batalha mais importante dos últimos anos no cenário político brasileiro, com esse requerimento de urgência sendo pautado na Câmara dos Deputados. Ora, isso é algo pelo qual nós temos lutado, nós temos ido para a rua, nós temos pedido apoio dos Estados Unidos, nós temos sofrido para conseguir há mais de 2 anos. Agora, nós não sabemos qual será o texto e se nós teremos votos para aprovar. Não sabemos. Quem vai definir o texto é a maioria dos deputados. Nós temos votos para aprovar o texto que nós queremos? Não sabemos. E é por isso que a gente precisa mais do que nunca da ajuda de todos vocês para encher o saco dos deputados pedindo apoio à urgência e a uma anistia ampla, geral e restrita. Eu vou botar na descrição do vídeo e vou botar aqui na tela o site. Se você, eu vou botar no meu X também. deputados.anistia08dejaneiro.com.br. É fácil. Tá aqui na tela para você copiar. deputados.anistia08dejaneiro.com.br. Lá você vai conseguir ver o placar atual da anistia. Inclusive, abre aí pra gente o site, Bruno. Quais são os deputados que ainda não definiram as suas posições? Por exemplo, deputado Amon Mandel, do Amazonas, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, deputado Arthur Lira, deputado Baleia Rossi, Dimas Fabiano, do PP de Minas Gerais, e tantos outros que ainda constam como indefinidos. Se você for lá, clicar no nome deles, você vai ter o e-mail, o Facebook, o Instagram e tudo que é rede social que o deputado tiver. Além de, é claro,
o telefone do gabinete dele para você dar aquela ligada, entrar em contato de forma educada, de forma civilizada. Agora sim, com enorme respeito, mas faça a sua voz ser ouvida. Manda mensagem, manda e-mail, enche o saco, para que eles saibam que você quer a anistia ampla, geral e restrita, como quer o povo brasileiro. Agora não é hora de ficar sentado no sofá reclamando da situação do Brasil, agora é hora de você fazer a sua parte.